Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os prazos no Código de Processo Civil. Na aula de hoje, estudaremos o artigo 229. Eu já ressalto para vocês que essa aula aqui, ela tem muito conteúdo, tá? E, inclusive, tanto conteúdo existe aqui quanto a esse artigo 229 que eu optei por dividir a aula em dois, ok? Então, na aula de hoje, veremos a primeira parte e na próxima aula faremos um aprofundamento com uma segunda parte da aula sobre o artigo 229. Então, nós iniciamos aqui lendo o dispositivo legal em estudo que, no seu caput, estabelece que os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Então, os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. E nós vamos pular agora o parágrafo 1º, avançar direto para o parágrafo 2º, que diz que não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Então, não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos, ou seja, já verificamos que o prazo em dobro só existe, nesse caso aqui do artigo 229, só existe nos autos físicos, tá certo? Então, nós já verificamos aqui que é uma norma que progressivamente vai entrar em desuso, considerando que atualmente aqui nós temos aqui uma prevalência do processo eletrônico. Perfeito. Vamos então avançar aqui. Pessoal, de início eu quero ressaltar para vocês a razão de existir dessa norma. Aqui é dito que a impossibilidade de acesso simultâneo aos autos físicos constitui a ratio essendi do prazo diferenciado para litisconsortes com procuradores distintos, tratando-se de norma processual que consagra o direito fundamental do acesso à justiça. Então, veja que o sentido dessa norma é o seguinte: olha, se o processo é físico, fica mais difícil a parte conseguir pegar o processo físico para analisá-lo e manifestar-se. Por quê? Porque se tem mais do que um litisconsorte, então vamos imaginar ali que tem, por exemplo, 2 réus no processo, com escritórios de advocacia distintos, o que vai acontecer? Um vai lá no fórum, pega o processo para analisar. Então, faz a carga dos autos. O outro chega lá no fórum e recebe a informação lá do funcionário. Olha, o processo não está aqui. Então, veja como é que, quando o processo é físico, fica mais difícil para o advogado ter acesso aos autos. Em razão disso, é que foi criada essa regra aqui do prazo em dobro, consagrando o direito fundamental de acesso à justiça. Na mesma linha, esse outro acórdão aqui diz que a razão da norma que amplia o prazo comum diz respeito à paridade de armas no processo, considerando a inevitável dificuldade de acesso aos autos físicos para o pleno exercício do direito de defesa ante o interesse comum de litisconsortes com diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos recorrerem da decisão que, em alguma medida, lhes é desfavorável. Então, nesse acórdão aqui foi acrescentado também essa questão aqui de paridade de armas. Olha só, de paridade de armas. Perfeito. Então, entendemos a ratio essendi, entendemos que isso aqui funciona para processos físicos e vamos então agora analisar termo por termo. Primeira questão aqui é dito que os litisconsortes, aqui eu já destaco para vocês que pode ser tanto um litisconsórcio ativo, ou seja, quando eu tenho mais do que um autor no processo, quanto um litisconsórcio passivo, ou seja, quando eu tenho mais do que um réu nesse processo, tá bom? Pode ser tanto o ativo quanto o passivo. E esse prazo em dobro é para quem? O prazo em dobro é para os litisconsortes, Então, ele não vai beneficiar a parte contrária, de modo algum. Vai beneficiar, na verdade, olha, se são mais do que um autor aqui,
então vai beneficiar só os autores. Se são só réus, né, no plural, então aí vai beneficiar só os réus. Agora, obviamente, se eu tiver tanto litisconsórcio ativo quanto litisconsórcio passivo, aí é óbvio que vai beneficiar os dois lados. Mas lembrem-se disso seguinte, prazo em dobro só para os litisconsortes, não beneficia a parte contrária. Legal, isso aqui a gente verifica justamente dessa literalidade, né? Fala que os litisconsortes terão prazos contados em dobro, ou seja, não é a parte contrária que vai ter prazo contado em dobro, mas os litisconsortes. Tá ok. O que mais que é dito aqui? Aqui é dito também que se eles tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos. Olha só, diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos. Note que se os diferentes procuradores forem do mesmo escritório, não haverá prazo em dobro. Não haverá prazo em dobro, tá certo? Por quê? Porque, poxa vida, se eles são do mesmo escritório, eu não tenho prejuízo algum para eles terem acesso aos autos, não é mesmo? Vamos imaginar, por exemplo, então, que os réus de um processo, eles vão juntos ao mesmo escritório de advocacia, contratam aquele escritório, mas para um é dada a procuração em nome de um advogado e para o outro é dada a procuração em nome de outro advogado. Os dois advogados atuam no mesmo escritório, mas optaram ali para que a procuração fosse dada em nome só de um dos advogados para uma das partes e só de um dos advogados para o outro réu. E aí, como é que funcionaria? Aí o prazo não seria em dobro. Por quê? Porque eles estão no mesmo escritório de advocacia. E para ter prazo em dobro, precisa que os escritórios de advocacia eles sejam distintos, conforme está em verde na tela de vocês. Então, eu preciso de procuradores distintos e escritórios de advocacia distintos. Legal, aqui também é dito o quê? Que eles terão prazo em dobro para todas as suas manifestações. Aí eu coloquei uma questãozinha para vocês. Será que isso aqui abrange apenas os prazos comuns ou também abrange os prazos exclusivos? Já já a gente enfrenta essa questão, tá bom? Vamos continuar aqui lendo os trechos aqui, depois a gente avança para responder isso. Aqui também é dito em qualquer juízo ou tribunal, então nós sabemos que também em grau recursal, em outras instâncias, é possível que haja o prazo em dobro. E aqui também é dito que isso independe de requerimento. Então, não precisa fazer um requerimento prévio para ter prazo em dobro. Não, de modo algum. Independe de requerimento. Aí eu também deixei uma pergunta. E a partir de quando que se inicia o prazo em dobro? Também para nós respondermos aqui nessa aula. Vamos começar para essa pergunta inicial aqui, da letra E. Essa pergunta inicial é a seguinte: será que abrange, esse prazo em dobro aqui abrange só os prazos comuns? Ou seja, imagina que eu tenho dois réus ali no processo. Então, se tem um prazo que está valendo simultaneamente para os dois réus, eu tenho um prazo comum. Será que só os prazos comuns são contados em dobro? Ou será que também prazos exclusivos? Então, imagina que tem um prazo no processo que está valendo só para um dos réus, não está valendo para os dois réus. Será que esse prazo aí também é contado em dobro? Esse prazo seria exclusivo para um deles. Pessoal, para responder isso, eu trouxe alguns acórdons para vocês, tá? Vamos ler esses acórdons e tentar extrair uma conclusão a partir disso. Aqui é dito que o Superior Tribunal de Justiça entende que inaplicável o prazo em dobro previsto no artigo 229 do Código de Processo Civil para o agravo interposto contra a decisão que não admite o recurso especial, mesmo que haja litisconsortes com procuradores diversos, porquanto somente o autor dessa resignação possuirá interesse e legitimidade para recorrer. Perceba aqui o seguinte: está sendo tratada da seguinte hipótese aqui, olha, o processo estava lá no tribunal e uma das partes só, aqui vamos imaginar aqui que sejam dois réus do processo, tá? Só exemplificando. Um só desses réus que apresentou recurso especial, o outro não apresentou. E aí, o que aconteceu? Esse recurso especial, ele de início foi inadmitido. Aí a parte vai lá
e quer fazer o quê? Ó, vou agravar quanto a isso para que esse meu recurso seja assim aceito e seja remetido ao STJ. Poxa, o que está sendo dito aqui é o seguinte: considerando que só um dos réus recorreu, então só uma dessas partes recorreu, não faz sentido eu ter prazo em dobro, porque eu não tenho aqui dificuldade de acessar os autos. Não tenho. Poxa, só você que recorreu, você que vai atrás só. O outro não vai ter interesse aqui de procurar o processo naquele momento para poder apresentar um agravo. Só você quer recorrer. Então, olha só, vamos destacar essa expressãozinha aqui, olha. Somente o autor dessa resignação possuirá interesse e legitimidade para recorrer. Então, segundo esse acórdão, se só um desses litisconsortes tem interesse e legitimidade para recorrer, então o prazo não será contado em dobro. Por quê? Porque é um prazo exclusivo só dele. E aí não haveria motivo para que o prazo fosse contado em dobro, considerando que a outra parte ali, o outro litisconsorte, não estaria simultaneamente tentando acessar o processo. Vamos avançar. Mais um acórdão do STJ. Aqui diz que o artigo 229 do Código de Processo Civil estabelece que os litisconsortes com diferentes procuradores de escritórios distintos têm prazos contados em dobro para suas manifestações, independentemente de requerimento. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a regra que anuncia o prazo em dobro para litisconsortes com diferentes procuradores, previsto no artigo 229 do Código de Processo Civil, deixa de incidir quando apenas um dos litisconsortes apresenta recurso. Portanto, havendo recurso de apenas um dos litisconsortes, somente para os recursos subsequentes o prazo será contado de forma simples. Olha só, mesma coisa, pessoal. O que foi entendido aqui? Foi entendido que eu tinha litisconsortes, mas só um deles recorreu. Se só um deles recorreu, a partir desse momento, no que toca a esse recurso, ao prosseguimento desse recurso, só um deles terá interesse recursal, interesse na continuidade desse recurso, no andamento desse recurso. Considerando isso, nessa linha, o prazo a partir desse recurso única e exclusivamente de um dos litisconsortes, o prazo será simples e não em dobro, tá certo? Mesma linha do acórdão anterior. O que mais que é dito aqui? Outro acórdão do STJ. Aqui diz que o prazo em dobro do artigo 229 do Código de Processo Civil aplica-se apenas em relação ao recurso cabível contra a decisão prejudicial aos litisconsortes, mas passa a ser simples para os recursos posteriores, caso apenas um dos litisconsortes tenha recorrido. Olha só, então esse prazo em dobro aplica-se apenas em relação ao recurso cabível contra a decisão prejudicial aos litisconsortes, mas passa a ser simples para os recursos posteriores, caso apenas um dos litisconsortes tenha recorrido. Ou seja, enquanto todo mundo tem interesse e legitimidade recursal, está valendo o prazo em dobro. A partir do momento em que só um recorreu, a continuidade daquele recurso, que só interessa a uma das partes, e só foi apresentado por uma das partes, vai ser o quê? A continuidade daquele recurso específico vai ser contada com prazo simples e não com prazo em dobro, tá certo? Mesma linha dos acórdãos anteriores. E sabe o que mais que tem na mesma linha? Tem essa súmula do STF. Olha só, não se conta em dobro o prazo para recorrer quando só um dos litisconsortes haja sucumbido. Veja, pessoal, que a linha dessa súmula aqui do STJ, olha, se só um sucumbiu, não tem porquê eu ter prazo em dobro. Por que isso? Qual que é a linha de raciocínio? A linha de raciocínio é a mesma que eu coloquei aqui para vocês e eu destaquei, está em azul, olha só. É necessário possuir o quê? Interesse e legitimidade para recorrer. Se eu não tiver interesse e legitimidade para recorrer, não faz sentido ter prazo em dobro. Deu para entender? A súmula
segue a mesma linha. Ora, se só um sucumbiu, o outro não tem mais interesse e legitimidade em recorrer, então o prazo vai ser simples. Certo? Mais um acórdão para vocês, seguindo a mesma linha de raciocínio, embora aqui não esteja falando expressamente de recursos. Diz o seguinte: nos termos do artigo 191 do Código de Processo Civil, aqui o artigo do Código Antigo, né? Mas esse artigo do Código Antigo ele guarda alguma correspondência com o Código Novo. Havendo litisconsortes com diferentes procuradores, a eles deve ser assegurada a contagem em dobro dos prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos, aí compreendidas todas as situações em que a parte tenha de se pronunciar. Mas olha o item 3. A aplicação do benefício do prazo em dobro para, de modo geral, falar nos autos exige que os litisconsortes com diferentes procuradores tenham, ao menos em tese, interesse em exercer o direito de manifestação, ainda que essa prerrogativa não seja efetivamente exercida por todos eles. Olha só, falando aqui de modo genérico, então, para que eu tenha prazo em dobro, o que eu preciso? Eu preciso que os litisconsortes tenham interesse em exercer o direito de manifestação. Ainda que, porventura, eles não se manifestem de fato, mas é necessário que, naquele contexto, os litisconsortes têm que ter interesse de manifestar. Se eles tiverem esse interesse, aí o prazo é em dobro. Então, esse item 3 é bem interessante, né? Vou ler de novo para vocês. A aplicação do benefício do prazo em dobro, para de modo geral falar nos autos, exige que os litisconsortes com diferentes procuradores tenham, ao menos em tese, interesse em exercer o direito de manifestação, ainda que essa prerrogativa não seja efetivamente exercida por todos eles. Então, na mesma linha de raciocínio dos entendimentos anteriores que eu mostrei aqui para vocês, o que precisa? Precisa que, para que eu tenha prazo em dobro, haja interesse dos litisconsortes em se manifestarem. Seja uma manifestação que seja interessante, seja útil, seja de interesse de mais do que um litisconsorte, certo? Então, obviamente, a linha de raciocínio, embora o STJ não mencione expressamente prazo comum e prazo exclusivo, ele não usa expressamente essas palavras, nós verificamos que a linha de raciocínio nos indica que, se há prazo exclusivo, aí não faz sentido de ter prazo em dobro. Mas se há prazo comum, ou seja, prazo que é válido para os litisconsortes, para mais do que uma pessoa que ocupa o mesmo polo do processo, aí nesse caso do prazo comum, aí sim haveria prazo em dobro. E aí eu volto para esse slide aqui para nós respondermos essa letra G. Olha só, a pergunta da letra G é a seguinte: a partir de quando se inicia o prazo em dobro? Porque veja que é dito que independe de requerimento da parte, então não precisa fazer um requerimento prévio para que tenha o direito ao prazo em dobro. Ora, a partir de quando que se inicia o prazo em dobro? Pessoal, olha esse entendimento aqui, olha. O propósito recursal é decidir se, em processo físico, há prazo em dobro quando, após a prolação da sentença nos autos, um dos litisconsortes antes representado pelos mesmos procuradores dos demais constitui novo advogado de escritório distinto, cindindo o patrocínio comum, mediante a juntada de subestabelecimentos sem reserva de poderes. E no item 4 é dito que a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, se os litisconsortes passam a ter procuradores distintos no curso do processo, a partir desse momento é que tem o prazo em dobro à sua disposição. O momento processual da aplicação do artigo 229 do CPC é, portanto, o de quando demonstrada a existência de litisconsórcio com diferentes procuradores. Hipótese em que, nesse dia aqui, após prolação da sentença, foi protocolado subestabelecimento sem reserva de poderes pelos novos procuradores constituídos pela hora recorrente, consolidando a cisão do patrocínio inicialmente comum à então ré, de modo que, a partir daí, o prazo deve ser contado em dobro.
Nota isso aqui, pessoal. Vou destacar em azul aqui para vocês. Item 4, olha só, item 4, a jurisprudência orienta-se em que sentido? Que se os litisconsortes passam a ter procuradores distintos no curso do processo, a partir desse momento é que tem o prazo em dobro à sua disposição. Portanto, o momento processual da aplicação do prazo em dobro é quando? É o de quando demonstrada a existência de litisconsórcio com diferentes procuradores. Então, a partir do momento em que no processo tem litisconsórcio com diferentes procuradores, a partir desse momento aí existe o prazo em dobro, independentemente de requerimento expresso a respeito da contagem em dobro. Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora, pessoal, nós vamos ler o parágrafo primeiro, ok? O que diz nesse parágrafo primeiro? Diz que cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 réus, é oferecida defesa por apenas um deles. Olha só, cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 réus, é oferecida defesa por apenas um deles. Pessoal, sobre esse parágrafo, eu destaco que a melhor interpretação dele deve ser no sentido de que cessa a contagem do prazo em dobro quando só um réu oferecer defesa, ainda que no total haja mais do que 2 réus. Veja que o legislador ele optou por usar essa expressão havendo apenas 2 réus, mas poxa vida, imagina que tem 3 réus e só um ofereceu defesa. Não faz sentido manter o prazo em dobro nesse contexto, né? Se tem 3 réus e só um ofereceu defesa, poxa vida, não faria sentido. Então, a melhor linha de raciocínio aqui é no sentido de que, se por um acaso eu tenho litisconsórcio, não importa quantas pessoas façam parte desse litisconsórcio, mas se eu tenho litisconsórcio e só um ofereceu defesa, a partir desse momento aí vai cessar a contagem do prazo em dobro. Perfeito. E aí, olha essa expressãozinha, né? Cessa a contagem do prazo em dobro. Então, cessa. Poxa vida, será que o prazo para a defesa em si é em dobro ou o prazo para a defesa em si também é simples? Olha só, presta então bastante atenção nessa pergunta. O que está sendo dito aqui é o seguinte, imagina que o prazo para a defesa é de 15 dias, certo? E por eu ter litisconsortes, o prazo em dobro seria de 30 dias. Perfeito. Imagina que nesse contexto, só um litisconsorte apresentou defesa. E ele apresentou defesa no dia 20. Será que, por só ele ter apresentado defesa e os demais não terem apresentado defesa, será que a defesa dele foi intempestiva? Ou seja, será que o prazo da defesa também vai ser simples? Ou será que o prazo da defesa será duplicado e só a partir daí, só a partir desse momento que os prazos futuros serão simples? E aí, pessoal, será que essa defesa seria tempestiva ou não? Para responder isso, eu trouxe este acórdão do STJ. Aqui é dito que a regra do artigo 191 do Código de Processo Civil, que confere prazo dobrado para contestar quando os réus atuem com procuradores diversos, tem aplicação independentemente do comparecimento do outro litisconsorte à lide, bastante que apresente a sua defesa separadamente, mediante advogado exclusivo, sob pena de se suprimir de antemão o direito adjetivo conferido à parte que, atuando individualmente, não tem como saber se o corréu irá ou não impugnar o feito. No caso dos autos, embora a revelia de uma corréa afaste o benefício do prazo em dobro, esse entendimento não pode ser estendido à contestação, fase preliminar do processo para o réu, pois de antemão não há como saber se o outro componente passivo da lide irá ou não se manifestar nos autos. Então, o raciocínio desse acórdão é no seguinte sentido: considerando que eu não tenho como saber se o outro litisconsorte vai ou não oferecer defesa, então o prazo para defesa ele ainda é dobrado. Só a partir do prazo para defesa que eu teria o prazo simples, tá certo? Então, considerando que eu não consigo saber de antemão se o meu litisconsorte vai ou não apresentar defesa, eu
contaria aqui com o prazo em dobro até a defesa. Cessando só a partir da defesa, o prazo em dobro, tá certo? Então, cessando só a partir do fim do prazo da defesa, a contagem em dobro do prazo. Mais uma pergunta aqui para encerrarmos a aula. Pessoal, é necessário comprovar que o processo físico não estava disponível para retirada? Ou a contagem do prazo em dobro é automática? Então, será que a parte precisa comprovar para o juiz, olha, eu tentei pegar o processo e não estava lá no cartório para eu pegar o processo. Por isso que eu preciso do prazo em dobro. Será que precisa ou será que é uma presunção? Presumiu e aí automaticamente o prazo é em dobro. Para isso eu trouxe esse acórdão aqui. Aqui é dito que o artigo 229 do Código de Processo Civil assegura aos litisconsortes em qualquer dos polos da demanda a contagem em dobro dos prazos processuais quando representados por procuradores de escritórios distintos, sendo prescindível a comprovação da dificuldade de acesso aos autos físicos. A ratio essendi da norma reside na impossibilidade material de acesso simultâneo aos autos físicos, presunção que torna o benefício automático, afastando-se a necessidade de prova da dificuldade conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Somente nos processos eletrônicos, à luz do parágrafo 2º, deixa de incidir o benefício ante a viabilidade de acesso simultâneo por meios digitais. Então, olha só, aqui é dito que o prazo em dobro é um benefício automático. É um benefício automático. E interessante aqui, eu sei que não faz parte da pergunta que eu fiz, né? Mas interessante aqui esse item 5 que explica o porquê de, em processos eletrônicos, eu não ter prazo em dobro. Ora, eu não tenho prazo em dobro em processo eletrônico, porque no processo eletrônico é perfeitamente viável um acesso simultâneo de todos os litisconsortes. Ok? Pessoal, muito conteúdo nessa aula, né? Muito conteúdo mesmo. Se você gostou, deixa por favor o like, nos ajuda com o engajamento, tá bom? Compartilha, deixa comentários, agradecemos a sua ajuda. No mais, nos vemos na próxima aula que continuaremos estudando aqui esse dispositivo e traremos aqui mais questões jurisprudenciais para um aprofundamento. Nos vemos na próxima aula.